Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho, aqui no canal do Seu Dinheiro, e hoje nós vamos falar sobre a importância dos níveis de suporte e resistência. Níveis de suporte e resistência, em primeiro lugar, são níveis que, de certa forma, ficam gravados na cabeça dos participantes dos mercados. Um nível de resistência é tal que, à medida que os preços se aproximam dele, entram ordens de venda. E por que será? Olha, é muito simples. Toda vez que o mercado bate num nível e cai, as pessoas que venderam por aqui e conseguiram ter um lucro, porque compraram mais barato, na próxima vez que o mercado se aproximar desse nível, vão ter tendência de vender novamente. Por outro lado, quem comprou próximo de um nível de resistência, onde depois foi um topo, e viu seus preços caírem, esse cara fez um péssimo negócio. Então, à medida que o mercado volta e zera o prejuízo dele, ele tem tendência de ficar agradecido e vender a posição de compra, ou liquidar a posição de compra que ele tinha feito, e para isso ele precisa vender. Então é mais um que tem tendência de vender nesse nível de resistência, nesse nível. E por isso, esses níveis formam uma resistência para os preços quando eles se aproximam por baixo. E por isso é que o mercado tem, ou os compradores têm dificuldade de ultrapassar esse nível, porque chegando ali, existe um fluxo muito maior de ordens de venda que chega nos pregões eletrônicos. Agora, é muito importante a gente entender a importância desses níveis e por que um analista técnico como eu se preocupa tanto em saber e definir quais são esses níveis. Bem, em primeiro lugar, a gente tem que falar também que existem níveis de suporte e resistência e níveis de suporte e resistência. Então, um nível de resistência ou suporte, nós estamos falando de resistência, ele será tão mais importante quanto maior o número de eventos técnicos que tiverem acontecido nesse nível. E por eventos técnicos, a gente quer dizer topos e fundos. Sim, porque muitas vezes um nível de resistência acaba sendo rompido, e quando ele é rompido, a gente diz que ele inverte a polaridade. Uma vez que o mercado rompeu esse nível e volta a se aproximar desse nível, esse nível que oferecia resistência passa a oferecer suporte. Então, muitas vezes, quando a gente está olhando e tentando descobrir ou identificar um nível de suporte ou de resistência, no caso de resistência, é muito importante a gente olhar para a esquerda no gráfico. Porque olhando para a esquerda, você vai ter condições de ver todos os eventos técnicos que aconteceram durante exatamente naquele nível. Mas por que então é tão importante a gente saber aonde está, por exemplo, um nível de suporte? Olha, é muito importante porque o nível de suporte, além de ter todas as ordens de compra que surgem à medida que os preços se aproximam dele, analogamente ao nível de resistência, o nível de suporte, né? Quem comprou aqui atrás e conseguiu vender lá em cima, a hora que o mercado se aproxima desse nível, vai ter tendência de comprar novamente. Se os preços bateram uma, duas, três vezes, e lá para trás, por exemplo, lá no passado havia de repente um topo nesse mesmo nível, criando mais um evento técnico, então esse é um nível bastante importante de suporte. Então, veja só, à medida que os preços se aproximam por cima desse nível, vão entrar ordens de compra aqui nesse nível. E quanto maior o número de eventos técnicos tiverem acontecido no passado, maior será o número de ordens de compra. Mas a importância que eu falo do nível de suporte como esse, um importante nível de suporte, é que, veja bem, se você tivesse comprado próximo desse nível de suporte, que é uma técnica que muitos traders usam, aonde você colocaria a sua ordem de stop?
você provavelmente iria pensar em colocar a sua ordem de stop logo abaixo desse nível, porque, ora, se esse é um nível onde estão concentradas ordens de compra, e se você está comprando porque, logicamente, você acha que os preços vão subir, então, se os preços caírem, você se permite estar errado até eles chegarem nesse nível onde devem entrar ordens de compra e o mercado deve subir. Mas se os preços tiverem força suficiente para comer todas as ordens, lidar com todas as ordens de compra que estão aqui e tiverem força suficiente para continuar caindo, seria bom eles tocarem seu stop, que é uma ordem automática de liquidação da sua posição, não é verdade? Só tem um porém que a gente tem que considerar. Quando um nível é muito claro, um nível de suporte é muito claro, embaixo desse nível estará lá colocada a sua ordem de stop e mais a ordem de stop da torcida do Corinthians e do Flamengo, não é? De muita gente vai estar concentrada lá exatamente embaixo desse nível importante de suporte. E, portanto, com isso a gente constata a importância justamente de um nível de suporte nota 10, vamos dizer assim, que é aquele nível onde aconteceram vários eventos técnicos no mesmo nível no passado. Muitas vezes não é no mesmo nível, mas é próximo. A gente diz que então que tecnicamente isso está no mesmo nível. Por quê? Por que da importância? Ora, porque um nível importante de suporte é exatamente a zona limítrofe entre um monte de ordens de compra que estão em cima desse suporte e um monte de ordens de venda que estão abaixo desse suporte. De maneira que quando os preços, a pressão vendedora é forte o suficiente para liquidar todas as ordens de compra que estão em cima do suporte e consegue pôr a cara para baixo, consegue botar os preços, fazer sair negócio abaixo do nível de suporte, ela não só não tem mais essas ordens de compra que estavam em cima do suporte, como toca as ordens de stop, que são ordens de venda a mercado para liquidar a posição das pessoas. E com isso, não precisa dizer o que acontece, junta a fome com a vontade de comer e os preços têm uma rápida queda, que o americano até chama de rally, um rally de baixa, ou um rally de alta, quando se rompe uma resistência. E para finalizar, quando o mercado, por exemplo, rompe um nível de resistência importante e não tem esse rally, e pelo contrário, ele adentra de novo o nível de resistência, o mercado então está nos dando o que eu considero a mais importante indicação técnica, tem um nome para isso, chama-se Bull Trap, armadilha para os touros, armadilha para os comprados. Veja, se o mercado rompe um nível de resistência e não tem o processo de rally, é porque as pessoas estão vendidas, que estão vendidas, nem estão preocupadas em colocar stop ali. Então tem alguma coisa errada. E realmente isso empiricamente a gente sabe que é uma fantástica indicação de venda. É isso aí por hoje, espero que você tenha gostado e te vejo na próxima. Tchau!